Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos, a Deus. Agradecemos em especial e acima de tudo pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades sem fim para a nossa melhoria, para a nossa iluminação, buscando constantemente conhecermos a verdade. Agradecemos, portanto, a Jesus, que veio nos apresentar esta verdade. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros do Cristo que constantemente estão conosco, nos auxiliando na nossa caminhada. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos aqui neste ambiente, realizarmos mais um estudo, mais um momento de aprendizado, mais um momento de esclarecimentos à luz do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 149, que tem como título Todos os Dias. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E a mensagem é a que se encontra no capítulo 73, que tem como título Consentimento. Prestemos atenção nos esclarecimentos que Irmão José nos apresenta aqui neste capítulo 73. Então, o Irmão José, ele começa a nos esclarecer da seguinte maneira, que frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos infelizes. Então, aqui nos chama a atenção que, via de regra, nós reclamamos das companhias que andam conosco, dos espíritos inferiores, aqueles que nós classificamos em especial como obsessores. Então ele nos chama a atenção que frequentemente nós nos queixamos, e aí ele acrescenta: dizes-te debaixo de terrível obsessão, clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Então aqui ele nos fala desta forma e acrescenta que em nenhuma parte do universo ninguém está abandonado, ninguém está exclusivamente à mercê do mal, que o bem está constantemente do nosso lado, está constantemente fluindo de todos os lugares, mas vai depender de nós. Qual é a nossa sintonia? Qual é a companhia que eu elejo de acordo com as minhas atitudes? Que neste caso eu vou fazendo esta eleição de companhias conforme as vibrações que eu emito, conforme as escolhas que eu realizo na minha vida. Então, sem sombra de dúvida, conforme aqui nos chama a atenção o Espírito Irmão José, que sou eu, é você, somos nós quem elegemos as nossas companhias, sejam encarnados ou desencarnados,
somos nós quem os elegemos. E aí ele acrescenta: contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. Então, fazendo este contrabalanço ou contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe sempre a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para concretizar-se. Então aqui ele nos chama a atenção que esta ação ou todas as ações que acontecem na nossa vida ou que são sugeridas para a nossa vida, elas só são concretizadas com a nossa permissão, com o nosso consentimento. Porque se espíritos inferiores estão tentando nos atingir de alguma forma, mas se mantivermos o padrão elevado, se mantivermos a sintonia diferente, eles não nos atingirão, porque as suas vibrações negativas não nos alcançarão, porque estaremos em outra vibração, em outro padrão vibratório. E aí ele acrescenta que, a rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. É o que acabamos de dizer. Neste caso, somos nós, de acordo com as nossas escolhas, que elegemos estas companhias, sejam encarnadas ou desencarnadas, porque ninguém constrange alguém sem que esse alguém ofereça esta passividade, ofereça o campo mental apropriado para que possam agir na nossa vida. E aí ele diz da seguinte maneira, que os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Então os espíritos superiores estão constantemente tentando influenciar o nosso pensamento para o bem. No entanto, ausculta, ou seja, ouça a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que ouçamos as sugestões dos espíritos do bem para não nos inclinarmos às influências dos espíritos ignorantes. Porque, sem sombra de dúvida, se queremos ter a companhia dos espíritos superiores, dos bons espíritos do nosso lado, é preciso que nos esforcemos para nos assemelharmos a eles. Porque, sem sombra de dúvida, eles não violam consciência, eles não violam o nosso livre-arbítrio. Mesmo que, simbolicamente falando, mesmo que com lágrimas nos olhos, devido às nossas escolhas equivocadas, eles não violam a nossa consciência. Nós temos até certo ponto a liberdade de ação, a liberdade de fazer escolha. Então, se fizermos a escolha ou as escolhas equivocadas, elegendo a companhia dos espíritos inferiores ou em condições inferiores, assim como nós, eles acatarão até certo ponto as nossas escolhas, porque nós precisamos oferecer campo mental apropriado e propício para que eles possam agir na nossa vida. Então, que possamos refletir sobre estas palavras de irmão José, sobre esta eleição de companhia, sobre estas escolhas que estamos realizando para a nossa vida. Quais são os amigos que estamos escolhendo para andarem conosco nesta jornada terrena e também no plano espiritual? Aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 149, Palavras de Vida Eterna, todos os dias, é o título do capítulo, onde Emmanuel buscou como referência palavras de Jesus, anotações do evangelista Mateus,
no capítulo 28, versículo 20, quando Jesus disse da seguinte maneira: E eis que eu estou convosco todos os dias. Então aqui Jesus declara a todos nós: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aqui Jesus nos chama a atenção e assume este compromisso de que Ele está conosco todos os dias na nossa caminhada. Agora, é preciso que reflitamos se realmente, através das nossas atitudes, nós estamos escolhendo estarmos com Jesus. Conforme Emmanuel, na sequência, ele nos lembra da seguinte maneira: não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. Então aqui Emmanuel já começa nos chamando a atenção que nós não podemos reclamar, nós não podemos dizer que estamos sem a inspiração de Jesus ou que nos encontramos sem a inspiração de Jesus para adotar o rumo certo, porque a atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. Então, a comunhão espiritual independe do espaço e do tempo onde nós nos encontramos. Não importa qual o espaço geográfico, onde você se encontra, onde eu me encontre, para estar ou não em comunhão espiritual. E aí ele diz: podes fitar um orientador da comunidade e correr-lhe a palavra a longa distância através da televisão. Então aqui ele nos chamando a atenção e relacionando sobre este espaço e tempo, que não podemos hoje, não temos este direito de reclamar que nos falta informação, que nos faltam orientação ou que nos faltem oportunidade para o esclarecimento, porque aqui nesta época, quando este livro foi escrito, esta mensagem foi escrita por Chico através da sua mediunidade, recebendo essas informações do plano espiritual através de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, nós tínhamos poucas opções para buscarmos informações. Então aqui Emmanuel vai na sua narrativa lembrando que naquela época nós já tínhamos a televisão. Naquela época nós já tínhamos também o telefone, que podíamos conversar com um amigo de um continente ao outro, usando como o instrumento o telefone. Você pode escutar o cantor predileto que atua de longe por intermédio do rádio. Então aqui Emmanuel nos falando naquela época que nós já tínhamos à nossa disposição o rádio, da mesma forma que nós já podíamos naquela época recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama, bem como acompanhar nas colunas da imprensa o cronista simpático que nunca viste em pessoa. Então aqui ele nos chama a atenção que naquela época que Emmanuel colocou como sendo a atualidade terrestre, nós já não podíamos reclamar, a falta de inspiração de Jesus ou dos seus mensageiros, bem como a falta de orientação, porque já tínhamos a televisão, já tínhamos o telefone, já tínhamos o rádio, já tínhamos o telegrama, bem como, num estado bem mais precário, mas já tínhamos a imprensa. E aí Emmanuel acrescenta que assim também nossas ligações com o Cristo de Deus. Então aqui ele nos chama a atenção que assim como nós tínhamos esses meios, a televisão, o telefone, o rádio, o telegrama, a imprensa, assim também nossas ligações com o Cristo de Deus. Realmente nos encontramos em sintonia com o Cristo? Porque sem sombra de dúvida,
naquela época, assim como nos dias de hoje, para você assistir a um programa na televisão, você precisa estar sintonizado naquela frequência na televisão, bem como na rádio, para você ouvir um programa, ouvir um determinado programa em uma rádio, seja na estação AM ou FM, você precisa estar sintonizado, bem como, neste caso, você receber uma mensagem, você precisa adotar os procedimentos necessários, e também na imprensa você precisa buscar no local correto onde aquela mensagem foi publicada ou aquela notícia foi publicada. Assim, ele nos lembra que assim também nossas ligações com o Cristo. Como estão as nossas ligações com o Cristo? Estamos realmente em sintonia na frequência de Jesus? E aí ele acrescenta: Jesus não é mestre ausente ou símbolo morto. Jesus não é mestre ausente ou símbolo morto. Ainda e sempre é para nós, os que declaramos aceitar a governança, o mentor vigilante e o exemplo vivo. Então aqui Emmanuel nos lembra que para nós que aceitamos a governança de Jesus, ou seja, Jesus na condição de governador espiritual do orbe terrestre, Jesus é o mentor vigilante e o exemplo vivo. Jesus não é, conforme ele diz aqui, um símbolo morto, mas foi e sempre será este mentor vigilante e o exemplo vivo para a nossa caminhada e na nossa caminhada. E aí ele acrescenta que basta recapitular as lições para refleti-lo. Então basta recapitular as lições de Jesus para refleti-lo, e ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos dele a ideia ou o socorro de que careçamos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Então prestemos atenção como Emmanuel nos fala que basta recapitular as lições de Jesus para refleti-lo na nossa vida, e ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos de Jesus a ideia ou o socorro de que careçamos naquele momento de dificuldade, a fim de escolher com acerto o caminho a ser seguido e agir com justiça. Ou seja, escolher e agir, escolher com acerto o caminho a ser seguido, bem como agir com justiça na nossa vida e na vida das outras pessoas. E ainda ele acrescenta que prometeu-nos Jesus, ao falar aos discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é fácil, diz Emmanuel, encerrando estas reflexões, que como é fácil de perceber nestas palavras de Jesus: e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos, o Senhor está conosco. O Senhor, que é este exemplo vivo, este mentor vigilante, o mestre, o médico de todas as almas doentes. Então, Jesus está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Então, assim encerra Emmanuel estas reflexões, nos chamando a atenção que, como é fácil de perceber, o Senhor Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida, mas, no entanto, Ele espera da nossa parte que estejamos com Ele. E para estarmos com Jesus, é preciso que façamos escolhas, tendo como base o exemplo que Ele nos deixou através dos seus ensinamentos de amor, fazendo aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs,
e colocarmos mãos à obra, fazendo sempre as melhores escolhas, assim como Jesus fez e exemplificou, naqueles momentos de dúvida, de dificuldades, que possamos mentalizar Jesus e questionar na nossa consciência: se fosse Jesus que estivesse aqui no meu lugar, qual a escolha ele faria neste momento? Reflitamos, meus irmãos e irmãs, a paz do Cristo esteja sempre conosco e até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade a esses estudos e a estas reflexões em nome do Senhor Jesus.